Olá, boa noite, tudo bem? Conforme combinado, nós vamos tratar através de vídeos sobre os impostos federais e nós vamos começar hoje a falar sobre o ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. O ITR é um imposto da União, tem como nome em iuris Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, previsão constitucional no artigo 153, inciso 6, no qual está previsto que compete à União instituir imposto sobre propriedade territorial rural, previsão também no CTN, no Código Tributário Nacional, nos artigos 29, 30 e 31. Além disso, tem disciplina legal na Lei 9.393 de 96 e regulamentação, complementar aí no decreto número 4.382 de 2002. Então ele é um tributo, o ITR, ele é um tributo de competência da União, tem como sujeitativo a União, mas a título de curiosidade, eu afirmo que não foi sempre assim. A Constituição de 43 trazia como sendo de competência dos estados, e a Emenda Constitucional 5 de 61 alterou para sendo de competência dos municípios. E aí, desde a Constituição Federal de 88, nós temos o ITR como sendo de competência federal, de competência da União. Ele tem, como todo imposto, uma importante função fiscal, né? Ele tem a sua função arrecadatória, mas ele também tem, como sendo de grande relevância, a sua função extrafiscal. Qual é? É a função de garantir a função social da propriedade e políticas agrárias. O ITR, então, acaba sendo uma importante ferramenta, um importante mecanismo para incentivar, para fomentar, para efetivar a função social da propriedade e políticas agrárias. Tanto é, que a Emenda Constitucional 42 de 2003 trouxe a possibilidade de progressividade de alíquotas para o ITR, visando justamente essa função social da propriedade. Então, o ITR, conforme menor for a área do imóvel em hectares e maior o grau de utilização desse imóvel, menor será a sua alíquota. Do mesmo modo que maior sendo a área total do imóvel em hectares e menor o grau de utilização dessa grande propriedade, maior será a alíquota. A título de exemplo, um imóvel com área total de no máximo, de até 50 hectares, ele vai, e com grau de utilização de até 80, maior que 80%, vai ter uma alíquota pequenininha de 0,03% sobre a base de cálculo. Enquanto com um grande imóvel, com área total maior do que 5.000 hectares, cujo grau de utilização for de até 30%, esse imóvel ele vai ter uma alíquota de 20% sobre a base de cálculo. É uma alíquota alta. Isso significa que em 5 anos, se essa propriedade continuar com o mesmo grau de utilização, em 5 anos esse proprietário terá pago o valor da base de cálculo a título de ITR. Muitos consideraram se isso não seria uma violação ao princípio do não confisco. Alguns autores entendiam que se em 5 anos paga-se praticamente o valor da propriedade, que nesse caso estaria violando o princípio do não confisco. Hoje prevalece na doutrina o entendimento e na jurisprudência o entendimento de que não, que quando existe aí a necessidade de colocar na balança o princípio do não confisco, o princípio da função social da propriedade, e aí prevalece da função social da propriedade. Esse proprietário, dessa terra de até 5.000, maior do que 5.000 hectares, se ele não quiser sofrer uma incidência tão alta de ITR, basta que ele dê função social à sua propriedade, aumente aí o grau de utilização, que ele não vai ter esse risco de ser confiscado na sua propriedade. Então, hoje prevalece a função social e o entendimento de que não há aí violação ao princípio do não confisco com esse valor de alíquota do ITR. Eu quero que vocês deem uma olhada lá no material que eu disponibilizei no Black para vocês sobre o ITR. Nesse material consta
uma tabela de alíquotas, mostrando todas as variações possíveis de alíquota do ITR conforme a área total do imóvel e o seu grau de utilização. Sujeito passivo do ITR, artigo 5º do Decreto 4.382 de 2002, são 3 possíveis sujeitos passivos: proprietário, né, do imóvel, proprietário é pleno de domínio exclusivo ou coproprietário, o titular de domínio útil, enfiteuta e usufrutuário, e também o possuidor ad uso capione. São as 3 possibilidades de sujeição passiva do ITR. Além disso, a hipótese de incidência do ITR, então, conforme o artigo 29 do CTN, artigo 2º do Decreto 4.382 de 2002, é a propriedade, domínio útil ou a posse do imóvel por natureza localizado fora da zona urbana do município. Então, número 1, hipótese de incidência é a propriedade. Número 2, o domínio útil. Número 3, a posse do imóvel por natureza. Qual imóvel? O localizado fora da zona urbana do município. Propriedade, nós temos o gozo pleno, né, de uso, fruição e disposição do imóvel. Domínio útil é um dos elementos da propriedade plena. E a posse é aquela posse ad uso capione e juridicamente perfeita. Como elemento temporal do ITR, nós utilizamos a ficção jurídica do dia 1º de janeiro de cada ano, conforme o artigo 1º da Lei 9.393 de 96 e artigo 2º do Decreto 4.382 de 2002, ser proprietário, ter domínio útil ou possuidor ad uso capione do imóvel rural, todo dia 1º de janeiro de cada ano, será praticar a hipótese de incidência desse imposto. O critério espacial é o imóvel fora da zona urbana do município, fora da área de incidência do IPTU. Então, o critério espacial do ITR, ele é formado com base por exclusão. Aquilo que não é zona urbana do município é zona rural. Portanto, é a área de incidência do ITR. Lembrando, quando nós vimos lá sobre o IPTU, nós falamos sobre isso, né? O CTN traz aí o que é zona urbana, ele estabelece o critério da localização, tá lá no artigo 32, parágrafo 1º, que para os efeitos do IPTU entende-se como zona urbana aquela que for definida em lei municipal como sendo zona urbana, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos desse artigo, que são melhoramentos construídos ou mantidos pelo poder público. Os incisos falam lá, então, meio-fio, calçamento com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Tendo esses 2 requisitos, tendo aí uma lei municipal definindo como sendo zona urbana, incidência do IPTU. Fora dessa área, incidência do ITR. Observando apenas que o artigo 32 do CTN, parágrafo 2º, traz também a área de expansão urbana, que são loteamentos aprovados, que ainda não preenchem os requisitos mínimos lá, porém, vão ser considerados como área urbana, vai ter incidência do IPTU. Resumindo, fora da área de expansão urbana e fora da zona urbana do município, nós temos zona rural, por exclusão, e, portanto, a incidência do ITR. A base de cálculo está prevista no artigo 30 do CTN, também no artigo 11 da Lei 9.393 de 96, no artigo 32 do Decreto 4.382 de 2002. A base de cálculo é o valor fundiário do imóvel, o valor da terra nua, ou VTN, que é o preço, conforme o preço de mercado apurado em 1º de janeiro de cada ano. Nós temos como terra nua, vai incluir aí nessa terra nua o solo, o espaço aéreo, o subsolo, árvores e frutos pendentes. Exclui do conceito de terra nua o quê?
benfeitorias, instalações, construções, culturas permanentes, florestas plantadas e pastagens. Isso exclui do conceito de terra nua. As alíquotas do ITR, como eu disse, nós temos para o ITR a progressividade, então nós temos alíquotas progressivas, que vão levar em consideração a área do imóvel, como também o grau de utilização desse imóvel. Quanto menor a área do imóvel e maior o grau de utilização, menor será a alíquota do ITR. Outro ponto importante para falar sobre o ITR é sobre a capacidade tributária ativa dos municípios. Como eu disse, o ITR é de competência da União. Todavia, o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, admite aí a possibilidade de fiscalização e cobrança efetuada pelo município. Nesse caso, a destinação do produto arrecadado por meio do ITR será 100% para os municípios. Então vamos lá. O ITR, ele é, como eu disse, um imposto de competência da União. Se os municípios não optarem por fazer a fiscalização e a cobrança desse ITR, conforme a disposição da Constituição, aquilo que for arrecadado a título de ITR, 50% ficará para a União e 50% será destinado para os municípios. Agora, se os municípios, conforme o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição, optarem, por realizar a fiscalização e cobrança do ITR, ou seja, exercer a capacidade ativa, então, nesse caso, será destinado 100% do arrecadado a título de ITR será destinado aos municípios que fizerem essa opção. Lembrando que competência tributária tem a ver com a possibilidade, através do exercício da competência legislativa, de instituir ou modificar tributos, certo? Da competência desse ente federado em específico. E capacidade tributária ativa tem relação com a competência de fiscalizar e cobrar tributos. A competência legislativa, ela é indelegável, enquanto que a capacidade tributária pode ser delegada. E no caso, a Constituição Federal abre essa possibilidade de que os municípios optem por fiscalizar e cobrar o ITR, e nesse caso eles ficarão com 100% do arrecadado a título de ITR. Se não fizer essa opção, 50% fica para o município, 50% para a União, que é o sujeito competente desse imposto. Ótimo. Domicílio fiscal. Quando a gente fala de domicílio fiscal no ITR, é o do município do imóvel, vedada a eleição de outro. Então, como eu disse, lá no início do semestre eu falei sobre domicílio fiscal, falei que a regra era a eleição do domicílio fiscal pelo contribuinte, a não ser que legislação específica não permitisse, essa eleição de domicílio. No caso do ITR, o domicílio fiscal tem que ser o domicílio do imóvel, sendo vedada aí a eleição de outro. Nesse caso, então, o contribuinte é obrigado a considerar como seu domicílio fiscal, para fins de ITR, onde está localizado esse imóvel rural. Quando tiver um imóvel em mais de um município, aí nesse caso o imóvel tem que analisar em qual desses municípios, para qual desses municípios esse imóvel pertence, esse imóvel rural. A regra é a seguinte: o imóvel rural cuja área estenda-se a mais de um município, ele deve ser enquadrado no município em que se localiza a sua sede. Ou, se não existir sede, o município onde se encontra a maior parte da área do imóvel. Então, não é sempre aquela fazenda, aquele imóvel rural, ele não vai não vai pertencer ao município onde está a maior parte da sua área. Na verdade, o primeiro critério é onde se localiza a sua sede. Então, vamos supor, uma fazenda que esteja aí mais da metade localizada, no município A.
e a sua sede, porém, está localizada lá no município B, esse imóvel rural, ele pertence, né, ele está situado ao município, no município B. Só quando não existe sede, que aí nós vamos levar em consideração a maior parte da área do imóvel. Então, nessa fazenda desse exemplo que eu usei, se não possuísse sede nessa fazenda, estando aí a maior parte da área do imóvel situada no município A, esse imóvel, então, será considerado como sendo do município A. Perfeito? Ficou claro? Além disso, nós temos que levar em consideração ainda a imunidade e a função social, que tem em consideração leva em consideração a função social da propriedade. A Constituição Federal, no seu artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2, dispõe que o ITR não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Não tem definido ainda exatamente o que seriam pequenas glebas rurais. Parte da doutrina entende como pequena gleba rural aquela de até 50 hectares, utilizando para aplicação por analogia o artigo 191, artigo 191 da Constituição Federal. Então, como ainda não está definido, vamos supor que utilize por analogia o artigo 191 da Constituição, toda propriedade que seja menor do que 50 hectares e cujo proprietário não possua outro imóvel, explore essa pequena gleba e não possui outro imóvel, não incidirá ITR sobre essa propriedade. E como é uma não incidência constitucionalmente qualificada, é uma não incidência prevista na Constituição, nós temos aí uma imunidade. Perfeito? Bom, é isso, pessoal, que eu tinha que falar sobre TR com vocês. Nós vamos trabalhar esse assunto também em sala de aula, através de exercícios e tentando aplicar, né, essa matéria aí, teórica, tornando ela mais prática. Eu espero ter ajudado, né? Espero ter solucionado algumas dúvidas, trazido algumas explicações. E nos próximos vídeos nós trabalharemos os outros impostos federais, tá bom? Boa noite e até mais.